Bom dia, primeiro A. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma revisão sobre os modelos atômicos. Nas últimas aulas, nós vimos alguns modelos atômicos, né? O modelo de Dalton. O modelo de Dalton é conhecido como bola de bilhar, porque ele classifica o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, certo? Dalton, ele vai trazer um monte de informação com relação à massa, com relação a elementos químicos, a combinação dos elementos formando novas composições, tá certo? E as reações químicas que vão rearranjar para uma nova substância. Então, essas são as contribuições de Dalton para o modelo atômico. Então, a gente vai pensar que o modelo de Dalton é o mais simples de todos. Lembrando que Dalton está trazendo as informações lá de 400 antes de Cristo, né? Onde Leucipo e Demócrito diz que o átomo é a menor parte da matéria indivisível. O segundo modelo atômico que a gente viu foi o de Thomson. O que Thomson descobre? Descobre que o átomo é eletricamente carregado. Então, a gente vai entender, né, esse átomo como uma esfera positiva, tá certo? Com elétrons negativos incrustados no átomo, tá? Então, o de Dalton, uma bola de bilhar, o de Thomson, uma esfera positiva com elétrons negativos incrustados. Né? Então, é a primeira vez, né, que se fala de elétron, então a gente enxerga em Thomson a descoberta do elétron. Ok? Muito bem. Esse modelo é conhecido como pudim de passas, tá? Então, nós temos o Dalton, bola de bilhar, o Thomson, pudim de passas. E aí vem o modelo atômico de Rutherford. Claro que aí ele vai separar duas regiões distintas do átomo, o núcleo e a eletrosfera. Então, ele confirma aquela informação de Thomson que o átomo tem parte positiva e parte negativa. Porém, agora ele já sabe onde está concentrada cada uma dessas partes. Então, ele determina o núcleo do átomo, sendo uma região densa, onde concentra toda a massa atômica, certo? E é uma região bem pequena. E a eletrosfera, tá certo? Que tem um grande volume, onde a gente localiza os elétrons, tá certo? E agora, mais ou menos, a gente vai tendo essa estrutura real do átomo, né? Ele está mais próximo do átomo que nós conhecemos hoje. Então, voltando lá, Dalton, uma esfera maciça indivisível, Thomson, uma partícula eletricamente carregada, Rutherford, a parte positiva no núcleo e a parte negativa na eletrosfera, ok? E aí já se sabe que quem é que determina a massa do átomo é o núcleo. E aí Bohr, que era um colaborador de Rutherford, né? Ele já começa a determinar, então, que em torno do núcleo existem órbitas circulares onde os elétrons giram, tá certo? Em níveis de energia distinto. E então, a gente já sabe que cada elétron vai estar caminhando, então, na sua órbita, e quando ele sai da órbita e retorna para a órbita dele, há então uma energia, uma luz que é emitida. E aí o modelo atômico atual que nós temos é um modelo de Rutherford-Bohr, onde prótons e nêutrons
estão presentes no núcleo do átomo, e aí é o que determina o peso, a massa do átomo, e os elétrons estão na eletrosfera em órbita, ok? Nós sabemos que a eletrosfera, ela é composta por quantas camadas? Cadê o povo? Morreu todo mundo? Muito bem, é isso mesmo. 7 camadas, perfeito. Então, na nossa eletrosfera, 7 camadas. Como que é a representação, então, de um átomo, né? Eu coloco o símbolo do elemento químico. Então, se eu estou falando de sódio, o símbolo do sódio é o Na. A massa é sempre representada em cima e o número atômico, ou os prótons, a mesma coisa, é representado embaixo. Quando o átomo é eletricamente neutro, o que é um átomo eletricamente neutro? É quando o meu número de prótons, que é positivo, é igual ao meu número de elétrons, que é negativo. Então, eu tenho um átomo neutro. Então, o número atômico, que é Z, vai ser igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons quando o átomo for neutro. Alguém com o microfone aberto aí? Ok. Nós estudamos as semelhanças entre os átomos. Eu posso encontrar, então, átomos do tipo isótopos. Os isótopos são os átomos que possuem o mesmo número de prótons, tá certo? Sendo a massa diferente. Se eu tenho o mesmo número de prótons, eu estou falando que eu tenho o mesmo elemento químico, porque o próton, o número atômico, é o RG do átomo. Então, se o próton é 8, é o elemento, e a massa é 20, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, um átomo hipotético, né? Massa de 20, prótons de 8, e o outro elemento tem prótons de 8 e massa de 25, é o mesmo elemento químico. Por quê? Porque o próton é o mesmo número. Então, isótopos, mesmo número de próton, é o mesmo elemento químico com massas diferentes. Isóbaro, nós vamos focar aqui no A. A é o símbolo da massa, né? Então, são átomos com o mesmo número de massa, porém, número de prótons diferente. Então, o elemento é diferente, ok? E os isótonos? Como que eu determino os nêutrons de um átomo? Eu pego o número de massa e diminuo o número de prótons. Massa menos prótons vai dar a quantidade de nêutrons. E se esse número for igual nos dois elementos químicos, eu digo que eles são isótonos. Mas são elementos diferentes, ok? Tudo bem até aqui? Primeiro ano, alguma dúvida? Tudo isso a gente aprendeu em sala de aula e acredito que está tudo certinho aí para vocês. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Quem tem vergonha de falar no microfone pode mandar um simzinha. Sim, que eu vou captando aqui. Tá bom, perfeito. Agora nós vamos falar sobre a eletrosfera, tá? Quantas camadas na eletrosfera? 7 camadas na eletrosfera. Os elétrons, eles giram na mesma órbita. Cada camada tem uma quantidade de elétrons que eu posso colocar. E através disso, eu consigo fazer a distribuição eletrônica por diagrama de Linus-Pauling e descobrir qual é a família e qual é o período que o elemento químico se encontra. Então, nós temos aqui o átomo, tá certo? Nós temos o núcleo, onde eu encontro os prótons e os nêutrons. E o verdinho aqui, ó,
são os elétrons na eletrosfera. Aqui estão as 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Na camada K eu posso colocar 2 elétrons, na L o máximo é 8, M 18, N 32, O 32, 18 e 8, certo? E aí, então, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Os alunos que estudaram no Luterano no nono ano aprenderam a fazer o diagrama de Linus Pauling. Eu gostaria de saber se os outros alunos que ingressaram no Luterano aprenderam essa distribuição eletrônica. Seria o Lucas, Lívia. Cortou, Lucas? Você aprendeu? Não? Tá. Deve ter aprendido linear, né? Tá. A Lívia, a Luísa, o João. Vão recordando aí que eu não lembro de todo mundo. Eu vou explicar. Se vocês tiverem dificuldade, eu explico de novo, tá? Muito bem. Cada subnível cabe uma quantidade máxima de elétrons, tá? Toda vez que eu tiver um subnível S, tá vendo aqui, ó, S, 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 cabem no máximo 2 elétrons. O P, 6 elétrons, é o máximo. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? No D, 10 elétrons. E no F, 14 elétrons. É o máximo. De 1 a 14 eu posso colocar. Como que eu desenho, então, esse diagrama para poder fazer a distribuição eletrônica? Na camada K, que é a menor camada da eletrosfera, cabem quantos elétrons no máximo? 2. Então, ela só tem o subnível S, ó. 1S, 2. Na camada L, qual é o máximo de elétrons que cabe? 8, certo? Então, ela tem um 2S2, 2P6, porque 6 mais 2 dá quanto? 8. A camada M, que cabe 18, eu vou colocar 2 elétrons na 2, 6 no P e 10 no D, que é o máximo que cabe. 10 mais 6 mais 2, 18. E assim por diante, completando o diagrama de Linus Pauling. Então, assim, é importante saber construir o Linus Pauling, certo? Então, se a eletrosfera tem 7 camadas, você vai numerar de 1 a 7 e colocar S para todo mundo, ok? Na segunda fileira, você só vai colocar de 2 a 7, porque a camada K é pequenininha, já acabou a camada. Na terceira fileira, você vai colocar de 3 a 6. Aí já não tem o 7, tá vendo? E na última, de 4 e 5. Então, o Linus Pauling é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. E assim você vai preenchendo. Aqui na nossa tabela não tem os elétrons aqui em cima, porque esses elétrons vão variar de acordo com a minha distribuição eletrônica. Ficou alguma dúvida na construção do diagrama de Linus Pauling? Oi.
Isso, você vai. É o Hugo, né? Hugo, ó, de 1 a 7, você numera de 1 a 7 e coloca o S para todo mundo, certo? Então, todas as camadas vai ter o subnível S. O subnível P vai ter o 2 até o 7, ok? Pode deixar seu microfone aberto e você vai conversando comigo. Do subnível B, eu vou ter de 3 a 6. Porque está diminuindo, ó. 2, 1, 2, 3 e 4, ok? E aí, no último, em F, quem tem F? O 4 e o 5, só. Tudo bem, Hugo? Tá. Então, é assim que você monta um diagrama completo de Linus Pauling. Só que, claro, dependendo do meu elemento químico, eu não vou usar todos os subníveis e nem todas as camadas. Além do Hugo, quem mais está com o microfone aberto? Deixa só o Hugo aí. Quando o Hugo tirar as dúvidas, o próximo que tiver dúvidas, liga o microfone. Eu posso continuar? Tá bom. Muito bem. Agora eu vou voltar para o. Esse aqui é o caderno de atividades. Eu vou ir no livro do positivo. Só um momentinho. Na página 47, para quem estiver acompanhando, livro positivo, página 47. Isso, porque, Samuel, eu acho interessante voltar um pouquinho a matéria e aí eu começar a matéria nova, tá bom? De nada. Mesmo porque nós não fizemos nenhuma atividade desse conteúdo ainda, correto? Tá certo. Muito bem. Então, só retomando aqui, ó, a distribuição eletrônica do cálcio, o cálcio tem número atômico de 20. Então, eu vou usar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Distribuir o cálcio. Ok? Muito bem. Nós fizemos alguns exercícios dessa distribuição eletrônica. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor. Quando o meu átomo tiver carga negativa ou carga positiva, a gente sabe que o positivo ele tem um próton a mais do que elétrons. Se eu estou distribuindo a parte de elétrons, se eu tenho Na+, ele perde um elétron. A distribuição eletrônica do Na termina em S3S1, a Na+ termina em 2P6. Por quê? Porque ele tem um elétron a menos em relação aos prótons, o átomo não está neutro. E quando eu tenho menos, quer dizer, eu tenho 2 elétrons a mais em relação aos prótons. Então, se ele era 2P4, ficou 2P6. Isso são elementos que possuem carga, que é o cátion e ânion. Tudo bem até aqui? Nós realizamos os exercícios da página 50. Eu cheguei a corrigir todos os exercícios da página 50? Então, eu vou voltar lá. Podem checar se a professora
Corrigiu, página 50, exercício 11. Muito bem. Alguém aí abriu uma caixa horrorosa de som. Murilo, você não entendeu a distribuição aqui, ó, onde a professora está mostrando agora? Ok. Você sabe que quando você vai distribuir nos poli, cada átomo tem um tamanho. Então, nós estamos falando de bromo 35. Então, a distribuição eletrônica é sempre na diagonal. E sempre da direita para a esquerda na diagonal. Então, eu vou usar um S2, que é dois elétrons aqui em cima. Em sequência, 2S2. Então, 2 mais 2, 4. Eu volto aqui para o 2P6. 4 mais 6 deu 10. Tá acompanhando? Mais 2 daqui deu 12. Tá acompanhando? Eu volto lá para o comecinho do 3P6. Isso. Somando os numerinhos que não estão aqui em cima, mas que você já sabe que S é sempre 2, P é 6 e D é 10. No caso, no P, eu posso colocar até 6, mas como eu quero 35, fica 4P, 5. Se eu somar os números aqui em cima, ó, 2 mais 2 mais 6, 10. 12, 18. Sim? Não, já deu mais, né? 18. Aí 20, 35, ok? É assim que faz. Tem que ir somando os números de cima na diagonal da direita para a esquerda. Aí a gente fez esses exercícios. Alguém pode dar um sim aí no chat? E a gente corrigiu? Oi. Pode falar, Ju. Perfeito. Então, vocês precisam realizar esse exercício, tá certo? Exercício da página 50, 8 a 11, tá certo? E eu vou marcar o dia da corrida. E eu vou marcar o dia da correção, então. Combinado? Sim? Não, eu acho. Porque parou? Pessoal, eu preciso saber se parou a aula. Galerinha. Todo mundo saiu? Caiu? Ah, então volta aí. Ô, Caio, querido, o microfone desligou já? Ok. Vou esperar todo mundo entrar aí, tudo bem, não tem problema. Acontece. Programa ao vivo é assim. Posso continuar? Vou compartilhar a tela. Ok. Me fala se vocês estão vendo aí o livro positivo. Sim. Perfeito. Então tá. Então, o primeiro ano vai realizar esses exercícios, nós vamos marcar o dia através do roteiro para correção. Tudo bem? Eu vou começar agora os fenômenos nucleares, tá? Para a gente poder terminar a nossa. Pode. É o Samuel, né? É isso? Ok, Samuel, pode perguntar.
Ela é uma contusão, né? Tá contundido. Fez o raio-x. Fala um de cada vez, porque senão eu não consigo ouvir. Quem está fazendo a pergunta? Era o Samuel, eu já respondi. E agora, quem vai fazer a pergunta? Ok, Lucas. Sumiu sua pergunta, Lucas. Não ouvi. Do... Ah, ok. Página 50. Eu posso colocar isso no chat. Porque fica registrado, né? Exercícios, página 50, exercício 8 a 11. Ok? Registraram? Ok. Aqui que vocês estão falando? Então, sabe por que eu não estou fixando? Porque pode acontecer algum probleminha, né? Eu prefiro a professora escrever e tirar. Todo mundo está vendo aí o livro? Tá. A gente vai então. Nós temos ainda mais 15 minutos de aula, tá? Então, vamos para os fenômenos nucleares. O que nós sabemos sobre os efeitos nucleares, né? Ou as emissões radiativas naturais? O elemento radioativo pode liberar partículas alfa, beta e radiação gama. Por que é radiação gama? Porque é uma onda eletromagnética. Alfa e beta têm ainda massa, peso, mas a radiação gama é onda eletromagnética, tá certo? Quando a gente fala de uma partícula alfa, a partícula alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a massa dela é 4 e o próton 2, tá certo? O poder de penetração é baixo, quer dizer, eu consigo interromper uma partícula alfa, tá? Com uma folha de papel. Quando eu tenho uma partícula beta, que ela tem uma característica mais negativa, a carga dela é -1, a massa dela é desprezível, o poder de penetração dela é médio, tá certo? E quando eu falo de onda eletromagnética, aí a velocidade é da luz, tá certo? E o poder de penetração é muito alto, né? Então, olha só, com uma folha de papel eu emiti uma radiação alfa, bloqueei. Uma radiação beta para bloquear uma lâmina de aço. Porém, uma radiação gama, um bloco de chumbo ou concreto. Quando sai uma partícula alfa de um elemento radioativo, aí eu tenho que lembrar que os elementos radioativos, eles têm instabilidade nuclear. O núcleo deles é instável. Então, quando sai uma partícula alfa de um elemento radioativo, por exemplo, no caso aqui o rádio, ele se transforma em outro elemento radioativo ou não radioativo, né? Por exemplo, 226. Saiu 4 da massa, ficou 222. Tinha 88 de prótons, saíram 2 prótons, ficou 96. Então, eu tenho que lembrar que toda vez que sair uma partícula alfa do meu átomo, ele vai se transformar em um novo átomo. Por quê? Porque o número de prótons é o RG do átomo. Uma vez que ele não tem mais o mesmo número de prótons, ele é um novo elemento químico. Polônio, 210, 84. Retirei uma partícula alfa, ficou 206. E o número de prótons foi para 82, virou chumbo.
Então, toda vez que for o elemento químico emitir uma radiação de uma partícula alfa, eu tenho que lembrar que eu preciso diminuir 4 unidades da massa e 2 unidades dos prótons. Tudo certo até aqui, gente? Bom, gente, então beleza, então. Então, se o Hugo compreendeu, tudo tranquilo. Vamos para o próximo, então. O próximo agora, eu vou emitir, o elemento está emitindo uma partícula beta. O que acontece, então, com a emissão de uma partícula beta? Né? Eu verifico que a massa não sofre alteração, ó, tá vendo? 0. Carbono 14 com próton de 6, continua 14, mas ele tinha 6 de próton, agora eu aumento um próton. Então fica 14 e 7 e vira um nitrogênio. Tanto a alfa quanto a beta, há uma alteração do elemento químico. Na beta, eu aumento um próton, não mexo na massa. Na alfa, eu diminuo a massa e diminuo o número de prótons. Chumbo 214, 82, emitiu uma partícula beta, bismuto 83. Por quê? Porque eu aumentei um próton. Então, se eu for classificar o chumbo e o bismuto, eles são isóbaros, possuem o mesmo número de massa. Carbono 14 e nitrogênio 14, isóbaro, mesmo número de massa. Ok? A partícula alfa e a partícula beta transformam o elemento num outro elemento químico. Isso não acontece com gama. Ah, sim. Esse número de cima, 14 é a massa e 6 é o próton. Prótons. Número atômico. Perfeito, isso, Samuel. Certinho. De nada, meu lindo. Então, os elementos radioativos, que nós chamamos de radioisótopos, eles possuem o tempo necessário para que essa radioatividade caia pela metade. Então, se eu tenho uma contaminação de radônio 217, ele demora 0,6 milésimo de segundo para cair pela metade. Então, se eu tiver 10 gramas de radônio 217, em 0,6 milésimo de segundo, de 10 vai virar quanto? 5. Porque a massa dele cai pela metade. Se eu tenho uma contaminação de cobalto, demora 5 anos, 5,207 anos. Tecnésio, esse aqui é usado para fazer exame de laboratório. Muitas vezes o exame é com contraste, principalmente para ver refluxo gástrico. Eles usam tecnésio 95 em 20 horas de decaimento. Então, você toma a dosagem do radioativo, mas é uma dosagem pequena, que não vai dar problema nenhum para você. E a cada 20 horas vai diminuindo a radioatividade. Se eu precisar tomar um iodo 131, que é usado para matar células de tireoide com câncer, a cada 8 dias cai a metade. Então, eu precisei tomar iodo, 10 gramas de iodo. Tô, gente, colocando aqui uma tonelada, mas faz de conta. 10 gramas de iodo. Após 8 dias, eu vou ter quantas gramas de iodo no meu corpo? 5. Daqui 16 dias, eu vou ter quantos de iodo? 2,5. Por quê? Porque vai caindo a metade. Césio 137, lembra do acidente de Goiás? Que houve contaminação de césio?
a cada 30 anos vai cair pela metade a contaminação. Ok? Sim, Césio 137, sim. Carbono 14, que é para datar fóssil, 5.700 anos. Por isso que eu vou datar fóssil, né? A pessoa acabou de morrer, eu não vou datar carbono 14. Porque o primeiro decaimento é daqui 5.700 anos. Ok? Agora, se for urânio 237, esquece. 7 milhões de anos. Ok? Sim? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Carbono 14. Quando a pessoa falece, ela tem 10 miligramas de carbono 14. Depois de 5.700 anos, quanto que ela vai ter? 50. Passou mais 5.700 anos, quanto que ela vai ter? 25. Passou mais 5.700 anos, quanto que ela vai ter? 12,5. Aí eu sei quanto tempo tem o meu fóssil. Entenderam? Sim? Sim para todos? O que eu preciso saber sobre tempo meia-vida? O tempo meia-vida, ele é o tempo necessário para ficar com a metade da massa que eu tinha. Cada elemento químico tem o seu tempo meia-vida. Tá certo? O exercício tem que passar para você ou a quanto tempo, ou a porcentagem, ou quanto que ficou a concentração para você poder fazer o exercício. Certo? Mais 5 minutos a nossa aula. Onde eu aplico a radioatividade? Bom, na medicina, fazendo radioiodoterapia, na datação de fóssil, né? Eu sei quantos anos tem o meu fóssil por carbono 14. Nas usinas nucleares, por processo de fissão nuclear. E na fusão nuclear. Fissão e fusão eu vou explicar na nossa próxima aula, ok? Exatamente. Então você morre, ok? Você morre e não teve o primeiro decaimento da sua radiação.